Origem do livro. Na primavera de 1947, um pastor árabe deixou cair um objeto acidentalmente por uma fenda, próximo das ruínas do Qumran. Ao descer para recuperar o artefato, o pastor ficou surpreso ao perceber que havia 20 vasos naquela câmara. A arma tinha quebrado um dos vasos ao cair em cima. Ele notou então que dentro do vaso havia uma bolsa de couro revestido com uma espécie de piche e dentro dessa bolsa havia vários pergaminhos. Também foram descobertas várias câmaras iguais àquela, todas contendo vasos com rolos de escrituras. Para surpresa dele, os rolos continham vários livros de escrituras muito bem conservadas, e depois de resgatados, foram encaminhados a um trabalho minucioso de arqueologia. Os textos em hebraico antigos e desconhecidos foram traduzidos por um perito especialista, encontrado por um milagre, nesse tipo de caracteres. Na lista dos papiros do Mar Morto, grande parte dos manuscritos tratava a respeito de uma sociedade judaica até então desconhecida, os essênios. Qual é a verdade sobre os rolos do Mar Morto? Há mais de 50 anos, uma pedra tirada por este pastor beduíno para dentro de uma caverna que resultou no que alguns têm chamado de a maior descoberta arqueológica do século XX. O beduíno que ouviu a pedra quebrar um vaso de barro, investigando isso, encontrou os primeiros rolos de uma coleção que veio a ser chamada de rolos do Mar Morto. Estes rolos têm chamado a atenção e criado controvérsias tanto nos círculos acadêmicos como na mídia em geral. Entre o público há bastante confusão e desinformação. Circularam rumores sobre uma grande tentativa de ocultar os fatos, motivada pelo temor de que os rolos revelassem fatos que minariam a fé tanto de cristãos como de judeus. Mas, qual é o verdadeiro significado desses rolos? Depois de mais de 50 anos, será que se podem saber os fatos? O que são os rolos do Mar Morto? Os rolos do Mar Morto são antigos manuscritos judaicos, a maioria deles escrita em hebraico, alguns em aramaico e uns poucos em grego. Muitos destes rolos e fragmentos já têm mais de 2000 anos, remontando ao período antes do nascimento de Jesus. Entre os primeiros rolos conseguidos dos beduínos havia 7 manuscritos extensos em vários estágios de deterioração. Na pesquisa de mais cavernas, encontraram-se outros rolos e milhares de fragmentos de rolos. Entre os anos 1947 e 1956, descobriram-se ao todo 11 cavernas com rolos perto de Qumran, junto ao Mar Morto. Uma vez classificados, os rolos e fragmentos totalizam uns 800 manuscritos. Cerca de uma quarta parte deles, ou um pouco mais de 200 manuscritos, são cópias de trechos do texto bíblico hebraico. Outros manuscritos representam antigos escritos judaicos não bíblicos, tanto os apócrifos como os pseudoepígrafos. Alguns dos rolos que mais empolgaram os eruditos eram escritos anteriormente desconhecidos. Incluem interpretações de assuntos da lei judaica, regras específicas para a comunidade da seita que vivia em Qumran, litúrgicos poemas e orações, bem como obras escatológicas que revelam conceitos sobre o cumprimento de profecia bíblica e os últimos dias. Há também comentários bíblicos ímpares, os precursores mais antigos de modernos comentários de versículo por versículo sobre textos bíblicos. E havia vários registros contendo relatos sobre os seus rituais e sobre sua cultura e estavam muito familiarizados e amigados com Jesus Cristo. Também guardavam consigo o evangelho escrito por seus apóstolos, também de evangelhos que não foram incluídos em nossa Bíblia, como o evangelho de Felipe, amigo de infância de Jesus, textos conservados em sua pureza para nossa alegria. Um dos livros, incrivelmente interessante, e já traduzido para o nosso idioma foi o livro de Enoque. Ele foi montado e dividido em 5 partes. Resumo. Livro dos Observadores. Enoque é ordenado um profeta por Deus. A terra é povoada por homens e anjos. Os anjos são enviados por Deus para ensinar as leis que regem o universo aos homens. Alguns anjos se apaixonam pelas filhas dos homens e se acasalam com elas. Da união anjos com as mulheres terrenas surgem aberrações. Os gigantes nifilins, ver Gênesis 6:4 e Números 13:33. Ferozes que matam e devoram humanos. Deus se enfurece pela iniquidade desses anjos e os castiga lançando-os num lugar de trevas. Enoque prega arrependimento ao povo que estava corrompido por causa da iniquidade dos anjos. O nascimento Noé. Enoque conta a Lameque, seu neto, sobre a visão em que via seu bisneto nascer. Seu nome deveria ser Noé. Seria um profeta e ele verá a humanidade ser destruída, recomeçando novamente com ele. Noé nasce, e ao abrir seus olhos pela primeira vez a sala se enche de luz e começa a profetizar diante de sua família. A história de Noé e sua família. Viagem de Enoque através do céu, em visão.
Uma curiosa conversa de Enoque com o anjo que guarda a entrada que leva à árvore da vida no jardim do Éden. Book 2. Livro de parábolas. Book 3. De Astronomical Book. Visão dos portais do céu. Os mistérios do amanhecer e do entardecer do dia. Descrição do lugar onde Deus vive. Book 4. The Book of Dreams. Sonhos e profecias sobre o grande dilúvio. Book 5. The Epistle of Enoch. Sábios conselhos de Enoque ao seu filho Matusalém.